Olá pessoal, sou José de Pádua, do canal do Pádua, né? Nós estamos aqui para iniciar nossas palestras, então dê seu like lá no canal, se inscrevam para vocês virem e ouvirem sobre podcasts, sobre as nossas palestras e sobre as nossas entrevistas com nossos convidados especiais, tá bom? Sem muitas delongas, vamos começar a nossa palestra do capítulo 1, né, que foi tirado desse livro, certo? Princípio Divino. Então, essas palestras que nós vamos agora passar para vocês foi retirado desse livro. Então, muito importante também, se vocês quiserem depois, pode entrar em contato conosco e pode também solicitar um exemplar desse livro para vocês estudarem, vocês lerem, que é muito importante e interessante. Sem muitas delongas, né? Vamos começar, né, com a nossa palestra, né? O homem, sem exceção, ele tem buscado a felicidade. Mas como encontrar essa felicidade, né? Hoje em dia, a felicidade, por vezes, ela é mal interpretada. Ou seja, o homem, ele alcança a felicidade ou a infelicidade. Isso começa de onde? Começa através da sua mente, né? O homem, então, através dos seus bons desejos, né? Através dos bons desejos na sua mente, esse homem, ele pratica esses bons desejos, ele vai praticar no dia a dia essas boas ações. E esses bons desejos, né, que primeiro é captado na nossa mente, que depois vai o quê? Para a ação do nosso corpo. Ou seja, primeiro para você agir alguma coisa, você primeiro tem que pensar. Por exemplo, eu vou pegar o meu celular. Então, primeiro eu pensei, depois o meu corpo age, certo? Então, o homem, através dos seus bons desejos, ele pratica boas ações. E praticando essas boas ações, esse homem ele constrói um mundo ideal. O que seria um mundo ideal? Quando a gente fala assim, o mundo ideal, o que vem em mente, na nossa mente, esse mundo ideal? Esse mundo ideal, ele significa um mundo de paz, né? Ele significa um mundo de harmonia, ele significa um mundo de felicidade, de amor, união, bondade, certo? Ou seja, será que tudo isso, essa junção de todos esses atributos, né? Será que não seria o céu? Então o homem poderia viver um céu aqui na Terra, certo? E quando ele vive esse céu aqui na Terra, ele vai viver o céu quando ele morre, né? A gente chama que ele vai para o mundo espiritual. Então, esse homem, ele vai viver esse céu no mundo espiritual. Nós vamos fazer aqui vários adendos dentro da Bíblia e o próprio Jesus, ele disse, né, o que liga na terra será ligado no céu, o que desliga na terra será desligado no céu. Ou seja, quando você vive esse mundo através de suas boas ações, praticando essas boas ações, você constrói um mundo ideal, que é o mundo na qual todos nós ansiamos e desejamos, certo? Mas por outro lado, nós, seres humanos, estamos divididos. Por outro lado, nós temos maus desejos, certo? Nós temos maus desejos. Isso vem o quê? Novamente, vem da nossa mente. E através, o homem com esses maus desejos, ele pratica essas más ações. E essas más ações, né? Vamos dar um exemplo. Sei lá. Eu vou. Primeiro, quando eu vou realizar uma prática maldosa, primeiro eu penso, eu vou assaltar fulano de tal, eu vou matar alguém, certo? Primeiro eu penso e até mesmo eu articulo na minha mente. E aí o meu corpo vai reagir de acordo com aquilo que tem na nossa mente. Então o ser humano, o problema do ser humano é no seu indivíduo, dentro de si, na sua mente, que é dividida entre o bem e o mal. Então, através desses maus desejos, praticando essas más ações, nós chamamos que esse homem ele constrói um mundo decaído, certo? Esse mundo decaído, ele é o contrário do mundo ideal. Agora, Pádua, por que mundo decaído? Nós vamos ter outra palestra que vai explicar sobre a queda do homem, né? Ou seja, nós vamos desmiuçar o que aconteceu lá no início da história humana, nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, que eles pecaram e através desses pecados veio todos esses problemas que nós temos hoje, né? 6.000 anos de história de guerras, de conflito, de misérias, né? Então, isso tudo foi causado pela a queda do nosso primeiros antepassados. Que queda é essa? Né? Então a gente vai estudar
qual foi essa queda? Qual foi esse erro que os nossos primeiros antepassados cometeram lá no Jardim do Éden, que até hoje nós, infelizmente, herdamos essa miséria, essa desgraça, né? Para falar no português bem claro, tá bom? Mas aí vai ser na outra palestra, né? Que nós vamos falar para vocês, né? Então, esse homem, então, através das suas más ações, ele construiu esse mundo decaído, que é o contrário do mundo ideal. O que é esse mundo decaído? Olha, se é o contrário, o que é o contrário da paz? É a guerra. São as guerras. O que é o contrário da harmonia? É a desarmonia. O que é o contrário da felicidade? É a infelicidade. O que é o contrário do ódio? É o amor. Né? O que é o contrário da união? É a desunião. O que é o contrário da maldade? Da bondade, desculpa, é a maldade. Então, tudo isso, nós podemos afirmar que isso é o inferno? Né? Podemos afirmar que isso é um inferno? Ora, né? Eu mesmo já ouvi muita gente dizer assim, a minha vida parece um verdadeiro inferno. Então, o que ela quer dizer? Ou seja, céu e inferno não é um local geográfico. Ou seja, o céu não é nas nuvens, né? Onde nós nos encontra o quê? Nuvens que são o quê? A água evaporada e ali forma as nuvens. Então ali não é o céu, certo? E o inferno também não é abaixo da terra, onde existe um inimigo, né? Um capeta, como muitos dizem, né? Além do mais, eles têm uma figura do capeta negro, né? Com um tridente, né? Com tridente e com chifre, e ali pegando você e colocando no tacho quente, né? E você ali fica aquele inferno lá com esse diabo, né? É o que configura, né? Configurou na nossa mente essa visão de inferno, né? Mas, na verdade, o inferno, céu e inferno é o ambiente onde que a gente se encontra, onde a gente existe, certo? Então isso tudo aconteceu, né? O ser humano ele está nessa inclinação no estado de destruição, que nós chamamos também pelo cristianismo que é a queda do homem. Então o homem ele está dividido. Quando você é dividido entre o bem e o mal, você vai chegar uma hora que você pode o quê? Se autodestruir, certo? Então, o que acontece? Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, né, ele criou o ser humano para existir e construir esse mundo ideal, o reino dos céus na terra, né? Mas o que aconteceu? Nós estamos neste mundo, no mundo decaído. Ora, quer bom exemplo? É só a gente pegar o programa do Datena, né, aqui em São Paulo, que tem esse programa, né, que já viu, né, Cidade Alerta. Você só vai ver, infelizmente, muitas misérias, desgraças, né? E isso não condiz nada com esse mundo ideal. Então, pergunto eu, será que Deus, um Pai de amor, criou nós, seres humanos, seus filhos, para viver nesse mundo decaído? Nesse mundo de maldade na qual hoje nós nos encontramos? Não, né? Deus nos criou com um propósito. Esse propósito de Deus era o quê? Era o mundo ideal. Era um reino dos céus aqui na terra. Reino de paz, de harmonia, felicidade, amor, união, bondade. Tudo isso são atributos de um, de um, de um, de uma situação, né? De um mundo, um mundo ideal, certo? Mas por causa da queda, como a gente já viu, eu já falei, houve essa ruptura desse mundo ideal e nós estamos agora no mundo decaído, certo? Então, beleza. Então, Deus, nós vamos ver agora, na próxima slide, como Deus tem trabalhado o ser humano para tirar, livrar o homem desse mundo decaído e levar o homem mais uma vez para esse mundo ideal. Como que faz isso? Ora, a gente chama isso, esse trabalho, nós chamamos de salvação ou restauração, certo? Ou seja, salvar o ser humano. Deus tem trabalhado durante a história para salvar o homem. O que significa então, José, salvação e restauração? Ora, a salvação e restauração, vou dar um exemplo de uma xícara. Vou pegar essa xícara aqui, né? Vamos lá. Eu tenho essa xícara. Essa xícara, ela tem uma alça. Para que serve essa alça da xícara? Essa xícara, a alça da xícara, ela serve para quando você pegar o café quente,
você não pegar diretamente na xícara, mas sim na alça. Então ela serve para você não se queimar, certo? Tudo bem. Mas se, por exemplo, se eu for tomar essa xícara e ela de repente ela cai e quebra a alça da xícara, aí eu vou falar, nossa, e agora? O que aconteceu? Eu quebrei a alça da xícara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa xícara, eu vou salvá-la, eu vou restaurar a xícara. Ou seja, eu vou pegar um super bond, para quem conhece, né? Uma cola, e eu vou pegar a alça dessa xícara e eu vou colar onde foi quebrado, onde teve essa ruptura. Então, eu vou colar essa alça na xícara, e aí o que eu fiz? Eu salvei essa xícara. Eu restaurei essa xícara. Vocês devem entender? Então, o que significa salvação, restauração? Que é a mesma coisa de restauração. Salvação significa tirar o homem desse mundo decaído, mundo de guerra, desarmonia, infelicidade, ódio, desunião e maldade, e levar o homem mais uma vez para um mundo de paz, felicidade, amor, união e bondade. Então isso significa salvação, né? Quando o irmão chega para você, né, um irmão de uma igreja evangélica, qualquer outra, né, denominação religiosa, fala assim: meu filho, né, meu amigo, meu irmão, você precisa se salvar. O que ele quer dizer assim quando ele entrega para você aqueles folhetinhos dele, fala assim: você precisa aceitar Cristo e você precisa se salvar. Então, é justamente isso, é tirar você dessa situação de mundo decaído, né? De, por exemplo, muitos que usam drogas, muitos que bebem, que fumam, né, prostituição, né? É, é, assassinatos, né? Então você vai ser aquele ser, você vai deixar aquele ser, aquele velho ser, e você vai ser um novo ser, né? Um novo em Cristo, uma pessoa nova que aquele passado de desgraças, né? Falando assim, né? Aquele passado já não pertence mais. Você é uma nova pessoa. Então o que aconteceu com você? Você se salvou, você restaurou. Então Deus tem trabalhado durante a história, né? Deus não é aquele velhinho que fica lá no universo, olhando para a Terra, né, no seu trono, com a barba grande, né, simplesmente olhando os seres humanos aqui na Terra. Não. Deus tem trabalhado durante a história para salvar, tirar o homem desse mundo decaído e levar o homem para o mundo ideal. Ou seja, essa restauração e salvação é um nível de espírito, certo? É um nível espiritual de estar, do ser. Tudo bem? Então, para a próxima. Então, vejamos, lá em Isaías 46:11, Deus ele disse assim: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim eu disse e assim eu farei. Então, qual foi o propósito de Deus originalmente quando criou os seres humanos? Foi o quê? Estabelecer esse reino ideal, um mundo ideal, ou o reino dos céus aqui na terra, certo? Mas, infelizmente, o homem não construiu. Mas Deus, pela sua palavra, através do profeta Isaías, ele falou que ele, custe o que custar, ele vai estabelecer o reino dos Deus, o reino dos céus aqui na terra, certo? Então, quer queira ou não queira, esse reino vai ser estabelecido. Está lá em Isaías 46:11. Meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim eu disse e assim eu farei. Então, através do profeta Isaías, Deus estava falando que ele vai construir o reino dos céus aqui na terra. Então, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Como que o Deus tem trabalhado para que o homem se salve, né? Esse plano de restauração. Vamos lá. O homem ele tem buscado a verdade, ou seja, o homem busca a verdade durante a história humana. A Bíblia diz o seguinte, que Adão e Eva, quando pecaram, caíram, eles caíram num estado de ignorância, né? Numa situação tão abaixo da criação, um estado de ignorância muito baixo, né? E aí, aqui, o homem, pelo seu pecado, Deus como ser sem pecado, puro, ele não pode se relacionar com coisas impuras, certo? O homem ele não pode ter essa relação com coisas impuras. Então, quando o homem pecou, Adão e Eva, Deus não tinha um relacionamento com o ser humano. Por quê? Porque o homem,
ele cortou essa relação com Deus. Não foi Deus que cortou, né? Deus não cortou essa relação com o ser humano, mas sim o ser humano cortou essa relação com Deus. Depois a gente vai ver, né? Nós temos a nossa palestra, nós vamos falar sobre a queda. Deus disse assim: Adão, Eva, não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, houve essa ruptura entre Deus e o ser humano, certo? Então ele não tem mais essa relação. Para que o homem pudesse novamente voltar essa relação, essa harmonia novamente com Deus, o homem teria que obedecer aos mandamentos, que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então aqui, né, aqui o ser humano caiu no nível muito baixo, na qual não tinha uma relação com Deus. Então o que aconteceu? Deus, através da linha, essa linha aqui verde, é a linha do desenvolvimento do intelecto e do coração. E aqui, essa linha de baixo é a linha da história. Então Deus tem trabalhado durante toda a história para salvar o ser humano. Então vejamos, de Adão até Moisés, passaram-se aqui um período de 2000 anos. E o homem, para se relacionar com Deus, ele teria que fazer práticas de ofertas, certo? Então, se você for ver na Bíblia, você vai ver, por exemplo, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles tinham que ir ali em holocausto e ofertar alguma coisa para Deus, certo? E isso também prossegue-se na Bíblia mais na frente, Abraão, né? Que eles ofertavam aquilo que ele executava de sua profissão. Por exemplo, se você era um pastor de ovelha, Deus pedia a ovelha para você ofertar, né? Um cabrito, né? Um bode, né? Qualquer coisa. Então Deus pedia para que você isse lá em holocausto, matasse aquele animal e ofertasse para Deus, certo? Então o homem, para poder fazer a vontade de Deus, ele tinha que fazer ofertas, oferendas para Deus. Depois de 2000 anos, apareceu aqui um personagem chamado Moisés. E Moisés, ele trouxe o Velho Testamento, certo? Ou seja, as leis mosaicas. E aqui, o homem nessa época não precisaria mais de ofertar coisas para Deus. Ele teria que obedecer, seguir as leis mosaicas, que vocês sabem muito bem que são o quê? Os 10 mandamentos, certo? Então, os 10 mandamentos. Então, o homem teria que obedecer os 10 mandamentos, que são 10, né? Foram 10 mandamentos. E de Moisés até Jesus, né? Então, veja só, o homem foi desenvolvendo o seu intelecto e o seu coração. O coração do homem foi melhorando com o passar da história, que foi se prolongando, certo? Então, de Moisés até Jesus, também foram 2000 anos de história bíblica. E Jesus, ele trouxe aqui o Novo Testamento. Nessa época, Jesus trouxe o Novo Testamento. Ou seja, os evangelhos. Então, para que o homem pudesse fazer a vontade de Deus, ele não precisaria mais seguir as leis mosaicas. Ele teria que seguir o quê? Os evangelhos. O Novo Testamento. É tanto que, para dar uma ideia para vocês aqui, veja só, na época de Moisés, aqui era a época das leis. Ou seja, dente por dente, com ferro será ferido. Ou seja, aqui na época de Moisés, as leis eram duras. Se você fizesse mal para alguém, essa pessoa tinha no direito de fazer, na mesma altura, certo? Esse mal para você também. Então, eram as leis mosaicas, certo? E aqui, nessa época, nós tínhamos 10 leis que o homem deveria obedecer. Não cobiçar a mulher do próximo, não matarás, né? Então, nós tínhamos 10 leis. Depois, Jesus, ele veio com o Novo Testamento, ele pegou esses 10 mandamentos e resumiu só apenas 2. Quais são esses 2? Né? Que nós sabemos muito bem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Ora,
Se eu amo a Deus e o meu próximo como a mim mesmo, eu vou querer fazer o mal para o meu próximo? Não, né? Então, Jesus resumiu esses 10 mandamentos em apenas dois, certo? Então, era-se outra época, era-se outra situação, certo? Eram outras situações que o homem vivia. Então, o homem foi desenvolvendo e Deus foi colocando novas verdades. Através de quem? De personagens, certo? Então vamos lá. E de Jesus até os nossos dias de hoje? Também são 2000 anos. De Jesus, segundo a Bíblia, até as nossas épocas de hoje, são 2000 anos. Ora, o que o Evangelho, o cristianismo hoje espera? Nós esperamos a segunda vinda de Cristo, o Senhor do segundo advento, certo? Então, Apocalipse fala que o Cristo virá novamente. Esse Cristo virá novamente, ele vai trazer as mesmas coisas que trouxeram Jesus, Moisés e assim por diante? Não. Segundo o que a gente vê na história bíblica, esse Senhor do segundo advento, ele virá com novas revelações, certo? Ele virá com o completo testamento, ou seja, ele vai completar todas as etapas anteriores. Então, ele vem trazer novas explicações que hoje em dia não satisfaz o ser humano. Por exemplo, quem é Deus? Essa nova verdade do Senhor do segundo advento, ele tem que explicar claramente quem é Deus para o ser humano. Porque hoje em dia a gente só entende-se Deus abstrato. Ah, que Deus existe, que Deus é criador do céu e da terra, mas assim, uma explanação clara e objetiva não tem. Outra coisa, outra questão fundamental num ser humano que até hoje a filosofia, a religião, a ciência não respondeu. Qual é? Se tudo é criado por Deus, tudo no universo é criado por Deus, então Deus criou o mal? Quem criou o inimigo? Se tudo é criado por Deus, então o inimigo, Satanás, como diz na Bíblia, é uma criação de Deus. Então, essa nova verdade ela tem que explicar isso. Outra indagação. Essa nova verdade ela tem que explicar a questão sobre a vida depois da morte. Será que existe uma vida após a morte? Ou simplesmente você viveu aqui na Terra, morreu e já era? Não existe mais? Então, essas novas verdades, ela também tem a obrigação de explicar para o ser humano, o Senhor do segundo advento, com essa nova verdade, ela vem para esclarecer essas questões fundamentais sobre o universo. Certo? E outra coisa, se Deus é todo-poderoso, como diz as religiões, né? Se Deus é todo-poderoso, por que Deus não destrói esse mundo, certo? De maldade, de pecado, de erros, né? O que a gente hoje sempre, né? Desde a história humana sempre houve essas situações, esse mundo pecaminoso. Se Deus é todo-poderoso, por que ele não destrói? Por que ele não passe de mágica, ele não constrói um mundo ideal, um mundo melhor? Então, essas indagações ficam para o Senhor do segundo advento. Então, seja, pessoal, hoje nós estamos na... Se a gente for ver aqui, né, nós estamos na terceira fase, né, na última fase da história humana, que Apocalipse fala, né, que nós estaremos nos últimos dias. Então, dessa forma aqui, vocês verem, por aqui dar um exemplo, né? Na nossa época hoje, a ciência, a tecnologia está muito mais desenvolvido do que há 2000 anos atrás, na época de Jesus. Então, o ser humano ele tem a tendência de questionar, de perguntar e de saber coisas que há 2000 anos atrás não explicava, certo? Por exemplo, hoje você vai, se você for daqui para o Japão, você vai daqui para até aqui no Brasil também, né? Como o Brasil é um país de tamanho, né, de continente,
Você pega um avião, você em 3 horas está no Nordeste, por exemplo, né? É, você está na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Então, nessa época, na época de Cristo, lá 2 anos atrás, não tinha isso. Então, Deus ele trabalha através da linha do desenvolvimento, né? Linha do desenvolvimento do intelecto e do coração. Então, o homem vai melhorando o seu coração e dessa forma ele começa a entender, ele começa a receber revelações, ele começa a poder ter o discernimento, certo? E isso precisa de um tempo, tá bom? Então, é dessa forma que Deus tem trabalhado para resgatar o ser humano, para salvar o ser humano. Tudo bem? Deu para entender? Então, vamos na próxima, né? A gente deu uma pequena introdução, certo? Para vocês, sobre todo o desenvolvimento que será das nossas conferências de agora em diante. Essas agora, que vamos começar pelos princípios da criação, certo? Isso aí vai ser, né, nós vamos estudar sobre as questões fundamentais do ser humano, de uma visão, ou seja, do conhecimento do Criador, né? Do entendimento de quem criou, né? Porque, vamos lá, para você conhecer realmente quem é você, você precisa conhecer quem? Quem te criou, né? Não adianta nada você pesquisar, né, ir lá na Lua, ir lá em outros planetas para buscar soluções que na verdade tá em nós mesmos, né? Então, nós vamos estudar agora os princípios da criação, o primeiro capítulo que eu falei, é o capítulo 1, né, da nossa palestra, tudo bem? Eu vou encerrar essa palestra aqui e aí depois a gente continua com a próxima palestra, né? Tudo bem? Por enquanto, obrigado e a gente volta daqui a pouco com os princípios da criação, né? Metafísica e ontologia. Abraço, obrigado aí para aqueles que estão ouvindo no nosso canal, o canal do Pádua. Se inscreve e dê seu like. Até daqui a pouco.